Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical, pedindo que o Senhor nos abençoe, nos capacite, neste momento, que Ele fale aos nossos corações, que Ele abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que nós possamos entender aquilo que Ele tem para nos ensinar nesta manhã. Amém? Bom, irmãos, vamos lá então. Como eu mandei lá no grupo, da igreja, e a gente anunciou lá nas redes sociais da igreja também. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema que talvez seja o mais discutido de todo o Apocalipse, que é sobre o arrebatamento da igreja e sobre a grande tribulação. Afinal, a igreja passará ou não passará pela grande tribulação? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação, E com certeza existem muitas dúvidas aqui, principalmente em relação à situação da igreja, diante dessa grande tribulação e ao ensino que se tornou tão comum nos nossos dias sobre um arrebatamento secreto que acontece antes da grande tribulação, Quem defende essa visão, que são os pré-tribulacionistas, para eles a grande tribulação é o período onde Deus irá castigar o mundo ímpio, ou seja, é o derramamento da ira de Deus, da ira total de Deus, sobre aqueles que não se converteram ao Evangelho. Então será um período onde haverá um tratamento direto, especial de Deus para com a nação de Israel, para com o povo de Israel, e a igreja já não estará mais aqui, certo? A igreja já terá sido arrebatada então para os pré-tribulacionistas. Então, para eles a volta de Cristo, ela será dividida então em duas etapas. A primeira, no arrebatamento secreto, um arrebatamento secreto de Cristo para buscar a sua igreja, e a segunda em uma etapa visível, para todos ali, para poder livrar Israel e aqueles que se converterão durante esse período da grande tribulação. Já para os pós-tribulacionistas, a grande tribulação é o período em que o mundo ímpio, liderado por Satanás, persegue de maneira feroz, mais feroz do que o normal, a igreja, Então é neste cenário que Cristo, ele volta em glória e em poder para poder livrar o seu povo e abreviar esses dias difíceis aqui, Então o entendimento dos pós-tribulacionistas é que conforme os dias vão passando, as coisas elas vão ficando cada vez mais difíceis, elas vão piorando, E então Deus, ele vem para poder livrar o seu povo. Em resposta, à oração da igreja, as orações da igreja, em resposta ao clamor do seu povo, Cristo vem e livra o seu povo, e salva o seu povo, então, de uma vez só, ao término dessa grande tribulação. Então, o entendimento da posição pós-tribulacionista é de que a igreja sofre com essas perseguições em toda a sua história, desde o início da sua história. Só que nesse período final será um período pior, em que as coisas vão ficar piores, como o próprio Cristo nos adverte, Então, elas ficarão mais intensas, essas perseguições, que é o período que nós chamamos de grande tribulação. Então, seria o castigo de Deus sobre o mundo incrédulo, quando Cristo voltar. Sobretudo em resposta às orações do povo de Deus, às orações da igreja, como nós já vimos aqui no decorrer dos nossos estudos em Apocalipse. É a ira de Deus que será derramada completamente, então, e será consumada no dia do juízo, que acontecerá por conta da segunda vinda de Cristo, Então, como que nós entendemos isso? A igreja passará pela grande tribulação, o arrebatamento será secreto, como que isso acontecerá? Eu entendo, irmãos, que nós não podemos tratar aqui essa questão como tendo um certo ou um errado, Nós não estamos aqui hoje para resolver esse problema, Não cabe a nós fazer isso hoje. E isso pelo simples fato de que se trata de algo que ainda
há de acontecer, que ainda não aconteceu, e que está restrito ao entendimento do próprio Deus. É Ele quem fará todas essas coisas acontecerem. O que cabe a nós é entender um pouquinho sobre como elas podem acontecer, tá? Mas antes de nós entrarmos aqui então, eu queria saber, só para nós termos um parâmetro aqui, queria saber dos irmãos, quantos creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Levanta sua mãozinha. Quantos creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Crê que não. E quem crê que a igreja vai passar pela grande tribulação? A dúvida... vamos lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Quem crê que a igreja vai passar por uma parte só da tribulação? Tá, então nós temos alguns no meio aí. E quem não sabe? Quem está em dúvida? Não sei ainda, não sei. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, vamos lá então. Hoje nós não vamos dar muita ênfase para essa questão do meio aí, né? Porque tem a posição que entende que a igreja vai passar por 3 anos e meio de tribulação e depois vai ser arrebatada, né? Que está ali no meio termo. Nós não vamos dar muita ênfase para essa hoje, porque ela é uma das menos prováveis, é uma das menos defendidas, vamos pensar assim, tá? Apesar de não ser a mais aceita entre os cristãos, a posição pós-tribulacionista é a posição mais antiga e a mais tradicional dentro do cristianismo, tá? Ela vem sendo ensinada por cerca de 1.800 anos, mais ou menos, tá? E de forma oficial, a origem do pré-tribulacionismo, a origem do ensino que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ela teve início ali em meados do século XIX. Portanto, ela é um pouco mais jovem, né? Muito mais jovem. São 200 anos aí praticamente, então, deste ensino. Então, ela é mais recente. Como nós temos... aqui ficou até que dividido, né? Aí a opinião dos irmãos, mas em um contexto geral da igreja, né? Não só brasileira, mas no seu contexto mundial, a grande maioria adota a posição pré-tribulacionista, certo? Essa posição de que a igreja não vai passar, então, por essa grande tribulação. Então, como nós temos essa maioria, pensando isso, eu entendo que convém para nós, hoje, e é a linha que eu tenho adotado aqui, nós nos aprofundarmos um pouco mais naquilo que se perdeu com o passar do tempo. Não se perdeu, mas que foi diminuindo a ênfase ali. Então, para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento espiritual e para o nosso entendimento um pouco maior do que o Apocalipse tem a nos ensinar, nós vamos hoje entender essa posição pós-tribulacionista. Tá? Entender por que existem os pós-tribulacionistas. Por que eles defendem, então, que a igreja vai sim passar pela grande tribulação. Então nós vamos fazer aqui uma descrição, né, o máximo que nós conseguirmos. Nós vamos analisar os textos bíblicos que os pré-tribulacionistas defendem ali para entender que a igreja não passará pela grande tribulação, e vamos trazer a interpretação pós-tribulacionista sobre elas, tá bom? Então, o texto bíblico que talvez descreva aí, de forma mais simples e mais objetiva, esse período do fim, esses acontecimentos do fim, é o sermão escatológico de Jesus, né? Ali Jesus ele vai anunciar de forma detalhada esses últimos dias, né? E ele vai deixar claro que a sua vinda será após aquela tribulação. Olha o que diz o texto de Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 26. Depois os irmãos podem, quando eu mandar aqui o estudo para os irmãos, podem ler com mais calma, porque se a gente for ficar parando tem bastante texto hoje para a gente ler, se a gente for ficar parando, a gente vai ficar aqui até o culto da noite, né? Então vamos lá, Marcos 13, de 24 a 26, diz assim:
Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Nesse texto aqui, nós não vemos em momento algum Jesus considerando a ideia de que os salvos não estivessem mais aqui. Na verdade, ele traz uma advertência de que serão dias de muito sofrimento, um sofrimento como nunca visto antes. É o que diz o versículo 19, ali um pouco antes disso. Mas que por amor aos santos, que por amor aos salvos, aos eleitos, esses dias então seriam abreviados. Ou seja, os salvos estão aqui neste período que Jesus está falando, tá? Além disso, quando Jesus ele descreve o momento da segunda vinda, ele não se refere aqui a esse momento como sendo um evento secreto. Muito pelo contrário, ele não dá nem indícios de que a igreja já estaria com ele aqui nesse momento para retornar à terra. Jesus ele descreve esse momento aqui como sendo um grande momento, um momento de grande glória, de muita alegria para os salvos e de terror para os ímpios, onde todos verão o Filho do Homem, como diz Mateus capítulo 24, versículo 30. E aí talvez você possa até se perguntar, então como que os pré-tribulacionistas não percebem então esse ensino aqui no sermão escatológico de Jesus, já que está tão evidente, tão claro? E a resposta para isso é de que a maneira como os pré-tribulacionistas dividem aqui o sermão escatológico de Jesus é o que dá a eles essa base interpretativa, para não entender dessa maneira. Então, pegando aí como exemplo o capítulo 24 de Mateus, a maioria dos pré-tribulacionistas, eles fazem uma divisão aqui do sermão escatológico. Eles dividem ele em 5 partes. Então, por exemplo, para eles, do capítulo 24 ali, dos versículos 12, dos versículos 4 ao 12, Jesus está se referindo à era da igreja. Depois, dos versículos 13 ao 29, para eles, se refere à nação de Israel. Depois, dos versículos 30 e 31, para eles se refere à segunda vinda de Cristo em glória, acompanhado da igreja. Depois, dos versículos 32 ao 35, para eles é uma referência a Israel, ali no período da era da igreja. E por fim, dos versículos 36 do capítulo 24 até o versículo 30 do capítulo 25, para eles, aqui existe uma referência. Jesus está se referindo aqui, ora ao arrebatamento secreto da igreja, ora à segunda vinda de Cristo, tá? Então, é um pouco confuso a maneira como eles tentam dividir o sermão escatológico de Jesus para poder dar uma base interpretativa para a posição deles, tá? Parece que a leitura do texto ela já é feita com algumas tendências aqui pré-estabelecidas, justamente para que se dê base para aquilo que eles acreditam, tá? Então acaba que anula ali o entendimento natural do texto, que está até aqui muito claro para nós. Por exemplo, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, o apóstolo ali ele vai descrever este momento aqui da vinda de Cristo como sendo algo visível, algo estrondoso, algo que é impossível de não ser percebido. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo também ele vai exortar sobre essas mesmas coisas aqui. Assim como Jesus fez ali no seu sermão escatológico. E como Pedro também fez ali na sua carta, Paulo também faz algumas advertências aqui à igreja que estará na terra neste grande momento, tá? Então, basicamente, irmãos, se Paulo entendesse que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação, ele não teria alertado ao povo, à igreja, sobre o surgimento de um anticristo, por exemplo. Tá? Por quê? E nem mesmo sobre a grande apostasia que Paulo vai se referir também. Coisas que antecedem a volta de Cristo. Por que ele não faria isso? Simplesmente porque não faria sentido ele alertar a igreja, alertar o povo de Deus sobre algo que aconteceria em um momento em que a igreja já não estivesse mais aqui. Tá? Então ele poderia ter escrito, vai ser difícil, vai acontecer um monte de coisa ruim,
mas fiquem calmos porque a igreja já não vai estar mais aqui. Vocês já não estarão mais aqui, vocês já terão sido arrebatados, vocês já estarão com o Pai na glória, tá? E mesmo se nós analisarmos os textos mais utilizados aqui para defender o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, nós vamos ver que o encontro da igreja com Cristo em glória e o juízo também que virá sobre os ímpios, sobre os incrédulos, eles acontecerão no mesmo dia, no mesmo momento, no mesmo evento, e não após uma temporada ali de 7 anos da igreja no céu. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, e no capítulo 5, versículo 9, Paulo ele usa algumas expressões ali. Ele diz que Jesus nos livra da ira vindoura, e ele diz que Deus não nos destinou para a ira. Eles se referem aqui ao juízo, eles se referem no caso aqui ao juízo divino sobre os ímpios, que estarão no momento da condenação, da grande condenação ali. Em outras palavras, então, irmãos, para ele, pela justificação que há em Cristo, os salvos não entrarão em condenação, eles não serão condenados. Portanto, a igreja ela será guardada pelo próprio Deus, de modo que ela não será atingida por uma ira, né? Por essa ira que será derramada no dia do juízo. Não quer dizer que elas não estarão mais aqui, mas que eles não serão atingidos pela ira de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ainda em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 6 a 9, o próprio Paulo aqui, ele vai fazer uma descrição um pouco mais precisa sobre essa ira que ainda há de vir. Olha o que diz. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Na referência aqui do capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, nós percebemos, irmãos, que no dia descrito aqui como dia do Senhor, que será um evento público, como o apóstolo Pedro já diz lá em 2 Pedro 3, que é o mesmo evento citado aqui pelo apóstolo Paulo nesse versículo de Tessalonicenses, tanto os santos quanto os ímpios estarão na terra. Daí vem o alerta, vigiai. Não teria por que ele mandar vigiar se o povo de Deus não estivesse aqui ainda, ou mais, nesse caso. Então vale dizer aqui também que não há nenhuma possibilidade bíblica que seja aceitável para nós tentarmos encontrar diferenças entre o dia do Senhor, o dia de Cristo, o dia do Senhor Jesus Cristo, o dia de Deus, né, que são várias menções que são feitas aqui, e alguns pré-tribulacionistas tentam entender cada uma delas como sendo um período diferente, tá? Por exemplo, se nós olharmos 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo, ele vai falar, o apóstolo Pedro, ele vai falar sobre a vinda do dia de Deus. E lá em Atos, capítulo 2, versículos 19 e 20, o mesmo apóstolo ele vai fazer uma descrição sobre o dia do Senhor. O dia de Deus, o dia do Senhor. Só que comparando os dois textos, fica muito evidente, fica muito claro que Pedro, ele se referia ao mesmo momento, ao mesmo evento acontecendo. Não eram momentos distintos, diferentes. Os pré-tribulacionistas, eles tentam estabelecer aqui uma diferença, porque eles entendem que a grande tribulação é o dia do Senhor. Só que nesses mesmos dois textos aqui, citados por nós aqui agora, nós percebemos que esse dia do Senhor, ele acontecerá após a grande tribulação. Isso também fica claro quando nós lemos esses textos aqui à luz do sermão escatológico de Jesus. Se nós compararmos o que é dito aqui com o sermão escatológico de Jesus, eles se casam, eles se completam, tá? Então, assim como Jesus fez, Paulo, ele chama a atenção para que a igreja esteja vigilante, para que a igreja esteja pronta, porque esse dia será de repentina destruição para o povo. E os ímpios, eles serão surpreendidos
como por um ladrão que vem à noite, tá? E aí surgem, né, as expressões dos textos bíblicos, como abrir e fechar de olhos, relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, vir como um ladrão, né, que originalmente não trazem um sentido de velocidade, de rapidez. Eles não trazem esse sentido, mas um sentido de surpresa, tá? De algo que é repentino, algo inesperado para os incrédulos, no caso, que são aqueles que não são salvos, que não esperam por isso, tá? Lá em 1 Tessalonicenses 4,17, que é outro texto utilizado para defender um suposto arrebatamento secreto, Paulo ele parece estar consolando as pessoas que estavam ali, vivas, mas que estavam tristes com a morte dos irmãos que já haviam falecido. Tá? O objetivo ali de Paulo, nesse versículo, não é traçar uma ordem cronológica dos acontecimentos, dos fatos ali, mas o objetivo dele é de afirmar que tanto os salvos que já morreram, quanto os que estiverem vivos, todos eles estarão presentes no dia da volta de Cristo, tá? E que para sempre viverão com Ele. Foi a forma que Paulo utilizou ali para confortar, para consolar a igreja naquele momento. Apocalipse 3:10, que talvez seja o texto mais utilizado então para defender o arrebatamento antes da grande tribulação, traz uma afirmação ali que diz que te guardarei da hora da provação, tá? Então, para os pré-tribulacionistas, essa afirmação seria uma garantia, então, de que os crentes, os salvos, não passarão pela tribulação, visto que Jesus está dizendo que guardará o seu povo da hora da provação. Porém, irmãos, para interpretação pós-tribulacionista, essa afirmação aqui, ela não está se referindo ao fato da igreja ser tirada do mundo nesse momento, mas de ser protegida por Deus em meio ao sofrimento que virá sobre a terra. Tá? Então esse guardarei não significaria tirarei daqui, mas protegerei. Tá? É interessante nós considerarmos também a oração que o próprio Jesus faz, lá em João 17, onde ele pede ao Pai que guarde os seus, que guarde os eleitos, para que eles não sofram, né? Só que no versículo 15, Jesus diz, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então é importante nós observarmos, irmãos, é interessante nós citarmos aqui essa passagem, por quê? Porque a mesma palavra grega que é utilizada aqui para guardar, no versículo 15 de João 17, guarde do mal. Essa mesma palavra é a mesma palavra grega que é utilizada em Apocalipse 3:10. Certo? Então Jesus está falando, eu não peço para que os tires do mundo, mas para que os guarde do mal. É o mesmo guarde, a mesma palavra para os guardarei da hora da provação, tá? Então, se em João 17:15, o termo grego ele não significa tirar do mundo, apesar de o contexto ser praticamente o mesmo ali de perseguição sobre os cristãos, né? Sobre Cristo, sobre os seguidores de Cristo. Por que então que em Apocalipse, o mesmo termo, ele necessariamente ele seria no sentido de sair, de tirar do mundo? Né, Jesus ele deixou claro ali que ele não estava falando sobre tirar do mundo, e sim de trazer proteção aos seus. Tá? Como nós entendemos aqui, como nós interpretamos o Apocalipse durante todos os nossos estudos, nós percebemos que a revelação final, ela é progressiva e paralela, certo? Ela vai acontecendo, sendo repetida no decorrer da história, e ela vai se intensificando. Então, o que estava acontecendo naquele período? Os crentes já estavam sendo perseguidos. Eles estavam ali com uma perseguição forte sobre eles. A mesma não, né? Virá uma pior ainda, nós sabemos, mas eles já estavam experimentando. É como se fosse um spoiler daquilo que Deus iria fazer. Era uma prévia daquilo que Deus ainda iria fazer lá adiante. Mas eles já estavam ali sofrendo dessas circunstâncias. E a oração de Jesus é para que não que Deus
tire eles do mundo, mas para que Deus os guarde dessa tribulação, deste mal que eles estavam sofrendo. Então, irmãos, a mensagem original aqui, ela seria de que a igreja sofrerá com as perseguições da grande tribulação, estando ainda neste mundo, porém, que Deus guardará, de modo que nós poderemos suportar essas provações, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, certo? Então agora nós vamos analisar aqui alguns textos específicos que são usados aqui, muitas das vezes, para defender esse arrebatamento secreto antes da grande tribulação. Tá? São alguns termos que estão dentro de alguns versículos que dão esse entendimento e essa base para os pré-tribulacionistas. O primeiro deles, o primeiro termo usado, é que a volta de Jesus será como um relâmpago. O próprio sermão escatológico de Jesus, tanto em Mateus 24, Lucas 17, enfim, se refere aqui a usa, na verdade, esse termo aqui, que será como um relâmpago à volta de Jesus. O problema é que muitas pessoas interpretam aqui essa fala de Jesus como se ele estivesse dizendo que essa vinda dele será tão rápida, como um relâmpago, que ninguém veria, que seria algo imperceptível, algo secreto. Porém, não é disso que o texto está falando aqui. Quando Jesus ele ensina sobre a sua vinda como um relâmpago, né, ele não estava querendo dizer que ninguém perceberia esse momento. Pelo contrário, ele utiliza o exato exemplo de um relâmpago justamente para trabalhar a ideia de que será algo visível. Todos nós vemos um relâmpago no céu, certo? Todos conseguem ver, tá? Então, será visível, mas também será repentino, porque assim como acontece quando nós vemos uma tempestade, nós sabemos que um relâmpago a qualquer momento ele pode acontecer, ele pode ser visto, mas nós não sabemos quando, certo? Nós não sabemos quando ele vai acontecer, nós sabemos que ele pode e vai acontecer a qualquer momento, mas nós não sabemos quando ele acontecerá. Então é fundamental nós percebermos que esse repentino que é citado aqui não é a mesma coisa que secreto. Uma coisa é ser repentino, outra coisa é ser secreto, tá? Você pode não saber quando, mas você sabe que acontecerá. Então, no original, a expressão de Jesus aqui, ela remete ao sentido de evidência, tá? De um evento perceptível, de um evento claro, que todos verão, porém, repentino, que acontecerá de surpresa, podemos dizer assim. Um outro termo que é muito utilizado é quando nós vemos que a volta de Jesus será como um ladrão, tá? Novamente, Jesus aqui ele utiliza no seu sermão um exemplo que demonstra essa natureza inesperada da sua vinda. Só que em nada tem a ver com um evento secreto. O apóstolo Pedro ele também falou sobre isso. Lá em 2 Pedro 3,10 diz assim: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Veja, irmãos, fica claro aqui que o exemplo que Pedro usa do ladrão aqui para afirmar esse momento inesperado é algo totalmente visível. Por quê? Não existe a menor possibilidade, irmãos, de nós lermos que os céus passarão com um grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, e nós acharmos que isso aqui será secreto. Será imperceptível, que nós não veremos isso acontecer. São exemplos aqui de coisas perceptíveis aos olhos, de coisas avassaladoras. Imagina um grande estrondo nos céus, imagina os elementos se desfazendo pelo fogo. Não são coisas que serão imperceptíveis, invisíveis. Em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 4, Paulo ele também ensina, primeiramente, que não adianta marcar datas e fazer previsões, porque a vinda de Cristo ela será inesperada, assim como o ladrão à noite, tá? Quando esse momento chegar, então será uma grande destruição para os ímpios, tá? No versículo 4, ele explica que os verdadeiros cristãos, eles não são surpreendidos. Por quê? Porque a vinda de Cristo, ela será como um ladrão, mas apenas para os ímpios e não para os salvos, tá?
Os ímpios, eles não creem. Os ímpios, se não creem, eles não esperam pela volta do Senhor. Nós cremos, nós esperamos, apesar de não sabermos quando, nós esperamos pela volta do Senhor. Nós sabemos, temos a convicção, a certeza de que Cristo voltará para buscar-nos, para buscar o seu povo. O ímpio, ele não se preocupa com isso, porque ele não crê. Ele não dá ênfase para isso, ele não vive a sua vida esperando a volta do seu Senhor e Salvador. Por isso que ele será surpreendido. Por isso que para eles Cristo virá como um ladrão. Tá bom? Uma outra expressão que é usada, num abrir e fechar de olhos. Essa daí tem até música, né? Uma música do momento aí tem que fala sobre isso. 1 Coríntios 15, de 51 a 53, diz assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Esse é um texto aqui muito utilizado para defender então esse arrebatamento secreto. Só que se nós considerarmos o texto original aqui, o que Paulo está tratando? Ele está tratando sobre a questão da imortalidade e o caráter sobrenatural que há no momento da volta de Cristo. Ou seja, ele está dizendo que em frações de segundos, pessoas que já morreram terão os seus corpos ressuscitados instantaneamente. Eles serão revestidos de incorruptibilidade ao soar da trombeta, junto de quem estiver vivo naquela ocasião. Todos serão transformados, terão seus corpos transformados. Paulo aqui então, por mais de uma vez, ele escreveu exortando, ele escreveu consolando também os cristãos que estavam tristes com a perda dos seus entes queridos. E ele também esclarece aqui que os que já morreram não estavam em desvantagem diante da volta de Cristo. Então perceba que Paulo não está falando sobre um arrebatamento secreto, ele está falando sobre o momento em que Cristo voltará, que os mortos ressuscitarão para subir em glória, terão seus corpos transformados para subir em glória com Ele. Isso que acontecerá como num piscar de olhos. Outro termo usado, que é o encontro com o Senhor nos ares, né? Quando Paulo escreve ali aos Tessalonicenses, mais uma vez ele fala sobre esse mesmo tema aqui, que está descrito na carta aos Coríntios, que nós acabamos de ler. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18, vai dizer assim: e pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, de modo nenhum viremos antes dos que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Fica claro aqui então, irmãos, que Paulo, ele está falando do mesmo evento que ele falou lá aos Coríntios. A mesma coisa ele está dizendo. Nesse texto aqui, fica ainda mais claro o objetivo de confortar os cristãos em relação à morte, é o que diz o último versículo que nós lemos. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Ou seja, vocês não precisam ficar tristes por aqueles que se foram, aqueles cristãos que morreram. Fiquem em paz, porque nem os que estão vivos serão dignos de estar na presença de Deus ali com seus corpos glorificados antes dos que já foram. Primeiro eles serão ressuscitados e serão levados em glória, e depois nós seremos. Então, era uma palavra de consolo, de conforto para aqueles que ficaram, que tiveram seus entes queridos mortos ali, para saber que eles estarão junto com os que ficaram na glória, tá? Então, por incrível que pareça, talvez esse seja o versículo mais utilizado para defender esse arrebatamento secreto,
né? Justamente por causa dessa frase aí, para o encontro com o Senhor nos ares, que segundo os pré-tribulacionistas, Cristo ficará nas nuvens e ele não tocará a terra no caso. Primeiramente, nós precisamos dizer que essa ideia aqui de que Cristo virá nas nuvens é uma informação que também nós encontramos em outras passagens bíblicas, lá em Daniel, em Marcos, aqui no próprio Apocalipse, no início do capítulo, lá no capítulo 1. E nenhuma dessas passagens aqui, irmãos, ensina qualquer coisa aí relacionada a um arrebatamento secreto ou invisível. Olha só, se nós pegarmos a referência aqui de Marcos, capítulo 13, versículo 26, nós vamos ver que o próprio Jesus vai dizer ali que todos verão vir o Filho de Deus, o Filho do Homem, nas nuvens. Todos verão. O apóstolo João também, que estava presente nesse sermão aqui de Jesus, ele entendeu o que Jesus estava dizendo, e lá no Apocalipse 1:7, ele fala exatamente a mesma coisa, que todos verão. Sobre o fato da igreja se encontrar com Jesus nos ares, a forma original aqui utilizada, o termo original utilizado para descrever essa situação, é uma expressão antiga para se referir às boas-vindas de uma visita ilustre. Então, ou seja, para saudar, né, a entrada de uma presença muito importante na cidade. É o mesmo termo usado. Por exemplo, quando alguém de muita importância, uma autoridade, né, muito grande, visitava uma cidade, os principais cidadãos daquela cidade, eles saíam ao encontro dessas autoridades, né, recebiam essas autoridades e acompanhavam então essas autoridades naquele último trajeto até eles chegarem na cidade, né? Essa mesma expressão, por exemplo, ela é utilizada ali na parábola das 10 virgens, onde as virgens saíram ao encontro do noivo. Então, pelo costume ali da época, o noivo ele ia durante toda a noite, né, até a noiva, até chegar a noiva, e as virgens ali, elas encontravam o noivo e iam com ele durante aquele último trajeto ali, até chegar, então, para uma recepção festiva, né, e acompanhando ele de volta até onde estava a noiva, certo? Então, no versículo 16, Paulo ele vai deixar claro ali, que não se trata de um momento secreto. Ele diz que será dada a ordem com voz de arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus. Esse ressoar de trombeta aqui, a ressurreição dos que estão mortos, o ajuntamento dos que estiverem vivos também, tendo seus corpos ali transformados, e essa recepção que Cristo fará nos ares ali, com festa, né? Em nada disso aqui, irmão, se parece um evento secreto, um evento invisível, né, aos nossos olhos. Então, tudo aqui parece estar muito bem claro para quem estiver aqui vendo. Um outro termo muito utilizado aqui, de um outro texto, é que um será levado e o outro será deixado. Veja, essa passagem, irmãos, ela se encontra lá em Mateus 24:40, né? E ela também é usada para isso. Só que se nós lermos atentamente ali o que diz, nós vamos perceber de que esse versículo, o versículo 39, o versículo que vem antes do versículo que diz isso, Jesus ele usa como exemplo ali os dias de Noé, né, onde as pessoas tinham os seus afazeres, até que veio as águas do dilúvio, e todos eles ali morreram, né, e só Noé e os seus familiares é quem ficaram salvos, quem foram salvos, ficaram vivos, né. Então, perceba que quem foi levado pelo dilúvio não foram os justos, os salvos, Noé e sua família, mas os ímpios. O exemplo que Jesus usa aqui no sermão dele, falando aqui sobre isso, de que um será levado, outro será deixado, então, nós, para entendermos o que nós queremos entender, nós pegamos um versículo isolado, né? Eu vou até abrir aqui o texto, só para você perceber o que nós precisamos fazer para entender o que nós queremos entender, muitas das vezes. O versículo 39. E não o perceberam até que veio... Vamos ler o 38. Pois assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos.
assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Então perceba que Jesus está mostrando aqui que quem foi levado é porque foi condenado, não porque foi salvo. Justamente por isso que ele está mostrando aqui, dando exemplo do que aconteceu nos dias de Noé. Os que ficaram ali, que permaneceram salvos ali, foram Noé e os seus familiares. Os que foram levados foram os que ficaram de fora da arca. Ok? Então, o texto ele não está falando sobre um arrebatamento secreto dos justos. No mesmo capítulo 24 de Mateus, lá no versículo 51, Jesus ele vai responder ali como que será essa separação. Né? Para onde estes serão levados. No caso, um a um lugar de pranto e ranger de dentes, e o outro será salvo, o outro será levado em glória, ok? Então esses são os textos aí, talvez que são mais usados para defender essa posição pré-tribulacionista, certo? Então, irmãos, o que nós entendemos aqui com a visão, com a posição pós-tribulacionista? É de que a igreja passará por um momento de arrebatamento, mas que será visível no final de todas as coisas, tá? Então, biblicamente aqui, não restariam muitas dúvidas de que a volta de Cristo seria um momento incomparável, né? Independente da posição. É um momento indescritível, um evento de proporções gigantescas, né? Que ninguém consegue mensurar, mas que de tão grande será visível aos olhos de todos. Quando nós analisamos os termos gregos ali que são geralmente utilizados pelos pré-tribulacionistas para se referir ao arrebatamento secreto, aqui eu coloquei uma listinha desses textos, desses termos, não vou ficar citando aqui um por um, porque não é o objetivo, mas quando nós analisamos, nós percebemos que eles não são usados de forma única aqui, ou seja, trazendo um significado específico. Então esses termos, eles não sugerem aí uma distinção de eventos, entre sendo usado como secreto ou o outro usado como visível. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4,15, o termo que Paulo usa ali, que é para os pré-tribulacionistas, utilizado para descrever o arrebatamento como secreto, é o mesmo termo que ele utiliza em 1 Tessalonicenses 3,13, para descrever o que os próprios pré-tribulacionistas definem como sendo a segunda vinda de Cristo. Então não faz muito sentido. É um termo que se refere à vinda ou à chegada de Cristo, mas em nada diz que será secreto. Tá? Não é sobre isso que está dizendo. Então, os vários termos aqui que são utilizados pelos pré-tribulacionistas para defender esse arrebatamento secreto, eles não estão falando propriamente dito sobre um arrebatamento secreto que antecede a grande tribulação. Tá? Então, o que nós podemos concluir aqui com essas questões acerca da grande tribulação, acerca do arrebatamento? Nós podemos dizer, irmãos, que nessa interpretação aqui do pós-tribulacionismo, a grande tribulação ela será um período muito difícil, né, de grande sofrimento para a igreja. Nós vimos que no sermão escatológico, Jesus ele faz uma descrição detalhada aqui desse período, né, e ele profetiza ali também acerca da destruição de Jerusalém e do templo. Ele também se referiu ali aos eventos dos fins dos tempos também, de modo que o grande sofrimento enfrentado pelos judeus lá no século I seria ali um prenúncio de um período ainda mais terrível que haveria de vir. Então ele estava falando sobre um período que estava acontecendo e que seria um alerta para algo que haveria de acontecer ainda pior. Aqui no livro do Apocalipse, que é o que nós estamos estudando, nós também percebemos que o sofrimento da igreja de Cristo é muito nítido ali, porque a igreja ela está sendo perseguida pelo mundo maligno. Né? E nós também percebemos os juízos de Deus que são derramados sobre os inimigos da igreja. Né? E como a igreja ela triunfará no final juntamente de Cristo. Nós podemos ver isso nas 7 cartas ali para as 7 igrejas da Ásia Menor, que nós estudamos lá no início. Nós vimos as igrejas sendo
perseguida de maneira cruel, de maneira feroz. E talvez isso seja, talvez o livro do Apocalipse já comece por aí, justamente para nos preparar para isso. Para mostrar, estavam mandando ali cartas para todas as igrejas que estavam passando por quê? Pela tribulação, por uma grande tribulação. Eles estavam sofrendo de grandes perseguições, de grandes ataques. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo torturados, eles estavam sendo mortos por causa da fé que eles proferiam. É assim que começa o livro do Apocalipse, com essa grande perseguição. E qual que é o objetivo das cartas que João envia para eles? É ensinar aquele povo, é mostrar para eles o que eles estavam passando, é corrigir aquilo que eles estavam fazendo de errado, para que ao Jesus voltar, eles fossem salvos, para que eles entendessem de fato o que estava acontecendo. Então era um preparo para tudo aquilo que eles ainda leriam depois ali no restante da carta, certo? Algo que é característico da grande tribulação será o aparecimento então do anticristo, certo? Do qual nós já falamos aqui. Nós vimos que muitos anticristos já surgiram no decorrer da história, certo? Os próprios irmãos ali que foram os destinatários primários aí do livro do Apocalipse, eles reconheceram o sistema anticristo, né? E eles entendiam que esse sistema era o Império Romano, que era um império violento, opressor, liderado ali pelos imperadores que se intitulavam deuses, né? Então, só que para além disso, fica claro que haverá um último anticristo, que é o pior de todos eles, que será o homem do pecado, o filho da perdição, o abominável da desolação, como o texto bíblico se refere a ele. Então, esse agente de Satanás, é ele quem vai conduzir um sistema maligno que se levantará contra a igreja, né? Mas apesar disso, a igreja será guardada por Deus, ou seja, a igreja conseguirá suportar e se levantará gloriosa para encontrar com o Cordeiro. Nesse momento aqui, todo esse sistema então ele cairá diante da majestosa presença de Deus, diante da vinda de Cristo. E perceba, irmãos, esse guardar de Deus na tribulação nem sempre quer dizer permanecer vivo, fisicamente falando. Esse guardar é nos dar força para não abrirmos mão da nossa fé. É isso que significa ser guardado no momento da provação aqui. Porque se nós olharmos, por exemplo, dos nossos irmãos ali do primeiro século, nós vimos que muitos deles morreram pelo Evangelho. Os apóstolos morreram pelo Evangelho. E o que aconteceu com eles? Eles deixaram de ser guardados por Deus? Não. Pelo contrário. Eles tiveram forças que talvez não, que com certeza por eles mesmos, eles não teriam tido. Esse guardar, essa proteção do Senhor sobre o seu povo, é essa graça concedida para não abrir mão da fé, para não fazer concessões da fé, para não negociar aquilo que estão nos atacando, falar, tudo bem, não é do seu jeito. Simplesmente para não criar caso, para não criar atrito, para não causar confusão, para não perder o emprego, para não ser atacado de alguma forma, para não ser excluído socialmente falando, para não romper relacionamentos. E aí nós vamos fazendo concessões. Então, o que nós estamos entendendo aqui é que Deus nos dá força para nós sustentarmos a nossa fé, ainda que nós percamos a nossa vida por isso. Este é o guardar de Deus para nós. E amém por isso, glória a Deus por isso. Porque se não fosse por isso, irmãos, nós seríamos condenados. Se nós abrirmos mão da nossa fé, significa que nós não temos essa fé. Significa que o Espírito Santo de Deus não habita em nós. Não existe possibilidade de nós termos sido resgatados por Deus, termos tido os nossos corações transformados, termos sido selados e marcados com a marca de Deus em nossas vidas, e nós passarmos a nossa vida cristã toda fazendo concessões da nossa fé. Não existe essa possibilidade.
Como eu sempre falo aqui, a parte mais fácil de ser crente é vir à igreja. Essa é a parte mais tranquila, mais suave. O que prova a nossa fé de fato, quem somos em Cristo, se verdadeiramente somos salvos nele, é lá fora. É o nosso dia a dia, é o nosso contexto diário. É nós na nossa intimidade, quando estamos sozinhos. É isso que prova quem somos. Então, o dia da volta de Cristo, irmãos, ele deve ser para nós, crentes, o momento mais esperado, o momento mais aguardado das nossas vidas. Esse momento, ele será o ápice do plano soberano de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, sobre a sua criação. Tá? Será a consumação de toda uma história. Um dia de grande alegria para nós, salvos, para a igreja de Cristo. Em contrapartida, um dia de terror, de desespero, para aqueles que forem condenados, para os ímpios, para aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Naquele dia então, irmãos, tanto os que já partiram para o Senhor, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos familiares, aqueles que lutaram pela fé que nos sustenta aqui hoje, todos eles, todos nós, teremos os nossos corpos transformados, glorificados. O que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Nós seremos glorificados, será removido de nós todo o pecado, toda a dor, toda a aflição. E nós seremos colocados em um estado de perfeita comunhão com Deus. Neste momento, finalmente, isso acontecerá. E sinceramente, irmãos, eu gostaria de deixar aqui uma opinião pessoal minha agora, sobre este tema. Eu gostaria muito que os irmãos pré-tribulacionistas estivessem certos. Eu preferiria não passar pela grande tribulação. Só que até o momento, os argumentos e a fundamentação bíblica que mais me convence é a do pós-tribulacionismo. É de que a igreja passará pela grande tribulação. Tá? Se apenas uma parte, não sei. Mas eu tendo a crer que nós passaremos por toda a tribulação. Mas também, eu posso garantir para vocês, que se Jesus voltar antes da grande tribulação, eu não vou ter problema nenhum em admitir meu engano. Nenhum. Muito pelo contrário, eu vou admitir esse engano feliz. Muito feliz, radiante. Só que, além de uma preferência pessoal, pela interpretação pós-tribulacionista, irmãos, eu entendo que, da minha parte, ensinar a igreja a estar preparada para passar pelo período da grande tribulação, é muito mais seguro e muito mais proveitoso do que ensinar que nós seremos arrebatados antes dela e depois nós nos vermos ali de repente no meio dessa grande tribulação sem saber como lidar com ela. Fracos na fé, porque nós não esperávamos passar por coisas tão horríveis, tão difíceis. Se eu ensinar que a igreja não passará pela grande tribulação e ela acabar passando pela grande tribulação, talvez eu serei cobrado por isso. Mas e aí, você não falou? O que você falou? Você não falou que a gente não ia estar mais aqui quando essas coisas acontecerem e tudo mais? Só que por outro lado, se eu ensinar que a igreja passará pela grande tribulação, e ela não passar, ela for arrebatada antes dessa grande tribulação, eu acredito que no novo céu e na nova terra, ninguém mais vai estar preocupado com isso. Ninguém mais vai querer, e aí, você errou, hein? Ninguém vai querer falar isso. Nós vamos estar preocupados em dar honra, dar glória a Deus, em desfrutar de uma alegria eterna ao lado de Cristo. Então, no mínimo, irmãos, eu posso garantir a qualquer pessoa que a posição pós-tribulacionista, ela vai trazer ao nosso coração, eu já falei isso aqui em outras vezes, um temor a mais. Um temor que ele é necessário para que nós vivamos os nossos dias em conformidade à palavra de Deus. Um temor que nos
traz e que nos faz buscar mais, com mais empenho, estarmos mais preparados para poder lidar com qualquer situação que possa surgir. Correto? Eu não estou dizendo que os irmãos pré-tribulacionistas estão vivendo suas vidas de qualquer jeito, tranquilos, porque vão ser arrebatados antes da grande tribulação, não é isso. Mas você concorda comigo que pensar que nós vamos ter que passar por um momento mais difícil do que esse que nós estamos passando, faz com que nós temamos mais a Deus e busquemos mais a Ele para que nós possamos ter forças para isso? Porque hoje, irmãos, nós já passamos por coisas que nos fazem crer que nós não vamos conseguir passar. Às vezes nós sofremos uma perda, às vezes nós passamos por uma enfermidade que a gente fala, eu não aguento mais, eu vou morrer, eu vou desistir disso daqui, eu não suporto mais passar por isso. Às vezes nós estamos passando por algumas tribulações, por algumas perseguições, por algumas humilhações, por algumas traições em que nós nos vemos em um momento da vida que nós falamos, eu não suporto mais isso daqui. E eu preciso te dizer que vai piorar. Eu preciso te dizer isso. E ter essa consciência de que vai piorar traz ao meu e ao seu coração esse desejo por buscar ainda mais ao Senhor. Porque sem Ele nós não vamos conseguir passar. Se eu não consigo passar por isso que eu estou sofrendo hoje, imagine quando chegar um momento mais difícil, de uma grande tribulação. Imagine quando você estiver andando pela rua com a sua Bíblia na mão, indo para a sua igreja, e for abordado por alguém te ameaçando, dizendo para você largar essa Bíblia e voltar embora para tua casa, e você falar, não, eu vou cultuar ao meu Deus. Você vai estar preparado para isso? Para enfrentar este momento? É disso, irmão, são perseguições mais claras, mais fortes, que este mundo ainda não viu. Eram essas perseguições que nossos irmãos sofriam lá atrás. E foi por causa delas que eles morreram. Por crerem de maneira tão fiel, tão piedosa, tão temerosa nessa palavra, que eles não se importavam em morrer por ela. Imagine só você no lugar deles. Nós precisamos nos colocar no lugar desses irmãos. É importante às vezes, irmãos, nós pegarmos para estudar um pouquinho só da história da igreja, o que foi, como foram essas perseguições, só para nós termos uma dimensão um pouquinho maior. Porque fica tudo muito longe, né? A gente fica vendo o que acontece lá no Oriente Médio, as pessoas que têm lá os seus pescoços cortados, poderiam ser nós. Poderíamos ser nós. Então, irmãos, no mínimo, a posição pós-tribulacionista, ela vai fazer isso conosco. Vai nos trazer para um senso de realidade futura, de que as coisas podem ficar piores do que elas estão, e nós ainda estarmos aqui. Eu já falei isso várias vezes, os irmãos mais experientes aí sabem como era o mundo há 40 anos atrás, e o que é o mundo hoje. Nós não precisamos ir nem tão longe, se nós olharmos aqui há 10 anos atrás o que era o mundo. Ontem eu estava conversando com a Rúbia sobre isso, como que era a vida de um pastor. Vamos trazer para o nosso contexto aqui. Como que era a vida de um pastor há 10 anos atrás? Qual era a concorrência que esse pastor, 10, 15 anos atrás? Falando de um jovem, por exemplo. Falando aqui da nossa igreja, os pastores eles tinham um pouco de cuidado assim, de que nós não passássemos nem perto lá da pracinha dos passarinhos. Não pode, porque lá o bicho pega. Então nós tínhamos que passar do outro lado da calçada para ir direto para a pracinha da delegacia, para se reunir ali com os jovens cristãos. Né? Essa era a grande preocupação dos pastores. Eles não queriam que nós nos envolvêssemos ali, né? Porque nós poderíamos desviar, nós poderíamos pecar, enfim. Os pastores não tinham a concorrência da Netflix. Os pastores não tinham a concorrência dos celulares, dos jogos de celular. Não tinham essa concorrência. Na minha época de adolescente ali, eu não via a hora de chegar o sábado para poder ir para a igreja, para os jovens, encontrar a galera e estar junto, sabe? E aí passar a noite junto, no outro dia na EBD estava lá de novo. Hoje em dia, irmãos, para um jovem pensar em sair de casa para ir à igreja, ele precisa abrir mão de 1 milhão de coisas.
Ele precisa pensar se não vale mais a pena ele ficar jogando no celular, se não vale mais a pena ele ficar conversando com alguém no WhatsApp, se não vale mais a pena ele ficar no TikTok ali, criando conteúdo, se não vale mais a pena ele ficar assistindo uma série, um filme que lançou, se não vale mais a pena ele sair para dar um rolê com os amigos. Para aí então ele ver se compensa ele ir para a igreja. Isso é o quê? Nada mais é do que uma clara evidência de que o mundo está piorando. Em relação ao que nós cristãos entendemos do que deve ser a vida do crente. Vou te dar um exemplo. Qual é a primeira coisa que normalmente nós fazemos quando nós acordamos? Pega o celular, liga a internet. Aí de repente, tem que levantar, tem que trabalhar, não sei o que tem. É a primeira coisa, irmãos, que nós fazemos. Normalmente, tá? Não todos, né? Normalmente é a primeira coisa que nós fazemos. Então percebe como as coisas elas vão regredindo, elas vão ficando moralmente piores. O que acontece nas nossas escolas, se nós formos ver. O que acontece com a política, se nós formos ver. O que acontece dentro das empresas. A normatização das coisas, né? Aquilo que eles tentam empurrar a goela abaixo das pessoas agora para que se aceite tudo. Para que tudo seja normal. Para que, né, tudo seja incluído ali no nosso meio. Tudo isso vai nos levando para um lugar completamente distante de Deus. Isso tem se tornado cada vez pior. Então é evidente isso, é evidente que o mundo está piorando, já está piorando. Mas tende a piorar. A perseguição que nós ainda não sofremos de forma escancarada aqui, no nosso contexto de cidade do interior de São Paulo, 18 mil habitantes, talvez em algum momento ela vai chegar. Em grandes centros, essa perseguição ela já é maior, já é mais clara, já é mais evidente. Mas elas podem chegar até nós e vão chegar até nós, mais cedo ou mais tarde. O fato é, irmãos, que nós não podemos marcar dia, nós não podemos marcar hora, nós não podemos, né, prever aí, fazer uma previsão, já tentaram fazer isso muitas vezes, né, de quando Jesus voltará. Nós não podemos prever e nem fazer uma conta exata dos dias, certo? Só que nós podemos ter a certeza absoluta de como as coisas serão, quando finalmente elas acontecerem. Aí sim nós teremos os nossos olhos abertos, né? Nós veremos com clareza como as coisas serão. Por isso que esse é um tema, irmãos, que ele não deve ser motivo de divisão entre o povo. Nós vamos ter dentro da mesma comunidade de fé pessoas que acham que vão passar pela tribulação, pessoas que acham que não vão passar pela tribulação. E ok, são preferências, são assuntos secundários à nossa fé. Não são assuntos primários à nossa fé. Certo? Então, justamente por causa disso, irmãos, nós precisamos ter em nossos corações uma certeza maior, que é a certeza que nos une, que é a certeza da esperança de que Cristo voltará para buscar o seu povo. E é nisso que nós precisamos nos agarrar, com força. Meu objetivo não é fazer com que você, pré-tribulacionista, deixe de ser pré-tribulacionista. O meu objetivo é que você, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid, enfim, é que você não se agarre, não coloque 100% da sua certeza nessas coisas. Se agarre na certeza de que você precisa ser um crente melhor todos os dias. Se agarre nessa situação. Se agarre no fato de que você precisa estudar a palavra com mais empenho, com mais vontade, com mais vigor. Se agarre no fato de que você precisa ter uma vida de devoção a Deus, de oração, de meditação na palavra do Senhor. Para que você esteja forte, para que o seu espírito seja fortalecido, para que se os momentos que você está vivendo aqui piorarem, você esteja forte em Cristo, para passar, para suportar eles. Amém?